Olá, tudo bem? Você plantou figo em casa, mas não sabe cuidar dessa planta? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é feita a poda da figueira e todo o manejo adequado para que possamos ter sucesso neste cultivo. Se você não me conhece, eu sou Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. A figueira é uma frutífera da família Amoraceae. E só para você ter uma ideia de outra planta que pertence a esta família, a amoreira é da mesma família da figueira. Ambas são plantas caducas, caducifólias, decíduas, que perdem suas folhas em determinada estação do ano. E isso acontece com a figueira durante o inverno. Mas nem sempre essas folhas vão cair, principalmente se você morar numa região mais quente, onde o inverno não é tão rigoroso. Isso é normal, ela não vai derrubar todas as suas folhas, ela precisa de baixas temperaturas para perder completamente as suas folhas. E aí ela entra em um estágio conhecido como hibernação, e é neste período que devemos realizar a poda na figueira. Então, se você mora numa região mais quente e a figueira não perdeu suas folhas, realize essa poda do mesmo jeito para garantir uma frutificação abundante no decorrer do ano. Se você não sabe, o figo nasce nos brotos novos dessa planta. Ele não vai nascer no galho lenhoso. Então, precisamos realizar essa poda para estimular na figueira o surgimento desses novos brotos, porque esses novos brotos serão brotos produtores de figos. Antes de sair podando a sua figueira, esterilize a sua tesoura de poda, o seu serrote de poda, borrifando um álcool nas suas ferramentas para evitar alguma contaminação. Às vezes você pode podar uma planta contaminada com alguma doença e depois você vai podar a outra planta utilizando a mesma tesoura sem esterilizá-la. Com certeza você vai acabar passando a doença de uma planta para a outra. Então, para evitar isso, esterilize as suas ferramentas de trabalho. A figueira possui uma seiva leitosa muito parecida com leite e precisamos ficar atentos em relação às fases da lua para evitar que essa seiva fique escorrendo após os cortes realizados nessa planta. Então, eu indico que você pode a sua figueira a partir do terceiro dia da lua minguante até o terceiro dia da lua nova, para evitar que essa seiva fique escorrendo, acabe atraindo insetos ou pragas para sua figueira. Sem contar que essa seiva também pode sim causar manchas na pele. Então, utilize luvas para evitar esse problema. Existem muitas espécies de figo, como por exemplo esse que eu tenho aqui em casa, que é o figo roxo, o figo branco, o figo pingo de mel, mini figo e por aí vai. Mas todas essas espécies precisam deste mesmo manejo, desta mesma técnica de poda para que eles sejam muito produtivos. Então, se você mora no hemisfério sul, pode a sua figueira a partir do dia 21 de junho até o dia 20 de setembro. Mas, se você mora numa região do país onde o inverno é rigoroso e tem geadas, aí eu indico que você pode a sua figueira somente no final do inverno, lá para o finalzinho de agosto, início de setembro. Agora, se você mora no hemisfério norte, aí eu indico que você realize essa poda entre os meses de janeiro até março, para não prejudicar a frutificação dessa planta. Mas se você mora numa região onde o inverno é muito rigoroso, neva, tem geada, aí eu indico que você realize essa técnica somente no mês de março, no final do inverno. Bom, agora que vocês já sabem algumas informações básicas a respeito da poda da figueira, eu vou mostrar para vocês como é realizada essa técnica. Essas são as 3 figueiras que eu cultivo aqui em casa. E falando um pouquinho da história dessas plantas, essa figueira que está frutificando tem apenas 6 meses de idade. Esta outra do lado já tem 1 ano de idade e esta outra eu cultivo há 3 anos. No ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como é que se faz a poda da figueira e eu aproveitei os galhos retirados para fazer novas mudas de figo. Então essa planta aqui e essa outra aqui são filhas desta planta aqui. Essa figueira que está frutificando
não vai ser podada, porque suas folhas estão saudáveis, sem o ataque de uma doença fúngica conhecida como ferrugem, e se ela já está me produzindo figos agora, durante o inverno, imagine com a chegada da primavera, com esses brotos vigorosos, quantos figos eles não vão me proporcionar. Então, se a sua muda for pequena, jovem, assim como essa, e está frutificando, não realize essa técnica. Espere o ano que vem para podar a sua figueira. Agora, essa outra figueira já vai ser podada e eu vou realizar nessa planta uma poda conhecida como poda de formação de copa, onde eu deixo apenas o galho central dessa planta, a haste central dela, que é essa aqui. Bom, eu vou retirar nessa planta todos esses galhinhos que estão aqui embaixo, como por exemplo, esse aqui, esse daqui e esse outro que está aqui bem embaixo mesmo. Eu vou vir com a tesoura e vou retirá-lo aqui, porque eu vou aproveitar essa haste aqui para fazer uma nova muda de figo, né? E também vou aproveitar essa daqui e essa daqui. Vai que dá certo, né? Não vou jogá-las fora. Eu vou aproveitar todas as hastes dessa planta. Quando retiramos esses brotos laterais, o caule central da figueira tende a engrossar, porque a seiva fica concentrada somente nele. Olha só que legal, esse outro galho aqui de baixo já criou suas raízes. E agora é só plantá-lo para obter uma nova muda de figo. E só para você ter uma ideia, a figueira vai ficar assim, apenas com a haste central, a haste principal dessa planta. Nossa, Mário, ficou muito feia. Nem sempre uma poda é para deixar a planta mais bonita, e sim mais produtiva. E se você acha que ela já ficou feia assim, calma, porque eu ainda nem terminei. Tá vendo esses anéis no galho da figueira? Eles são conhecidos como olhos de brotação. Então, aqui nesses anéisinhos vão surgir novos brotos nessa planta. E olha só, ele já indica qual é a direção que o broto vai. O broto vai para lá. Aqui o broto vai vir nessa direção. Aqui atrás o broto vai nascer para lá. Então essa ponteira está muito legal, porque em cada lugar aqui, olha só, essa aqui vai nascer para lá, vai nascer um broto em posições opostas, um não vai atrapalhar o outro. Então eu vou fazer a retirada deste meristema apical da planta para estimular nesta figueira o surgimento desses novos brotos. Faça cortes inclinados para evitar que a água da chuva fique acumulada por aqui e acabe apodrecendo a ponteira da figueira. E só para você ter uma ideia, olha só como ficou essa planta, com apenas a haste central, nenhum broto nessa haste. Agora ela vai emitir diversos brotos por aqui, e eu vou selecionar apenas 3 para começar a fazer a formação da copa dessa planta. Eu vou passar a pasta bordaleza em toda essa haste, tá? Para evitar que ela seja atacada por uma praga conhecida como mariposa oriental. Para preparar a pasta bordaleza é muito simples, você vai precisar apenas de uma parte do sulfato de cobre, 2 partes da cal virgem e um pouquinho de água. Mistura tudo e daí é só aplicar no galho ou no tronco da sua planta. Feita a aplicação da pasta bordaleza na haste inteira da figueira, agora eu vou colocar na ponteira desta haste um pouquinho da vaselina sólida misturada com canela e própolis, para evitar que essa ponteira seja atacada por uma abelha carpinteira. Pronto, terminei a poda de formação da copa dessa planta. Agora é só esperar que no máximo em 30 dias vão surgir diversos brotos nessa figueira. E eu vou selecionar apenas 3 da parte superior para a boa formação da copa dessa planta. E o restante dos brotos eu vou desbrotar. Antes de podar a última figueira, eu preciso esterilizar a tesoura de poda novamente, borrifando um álcool nela, para evitar que haja alguma contaminação entre plantas. Bom, então essa é a figueira que eu cultivo há 3 anos aqui em casa. Essa frutífera já possui um formato mais vertical com diversos brotos laterais.
E por ser um cultivo caseiro, também podemos manejar a figueira desta forma, que ela será muito produtiva do mesmo jeito. Mas, quando realizamos o cultivo de figo em vasos, de 3 em 3 anos, precisamos transplantar a figueira para um vaso maior ainda, ou precisamos podar as raízes dessa frutífera para que ela possa continuar sendo muito produtiva. E como eu quero mantê-la neste mesmo vaso, eu vou podar as suas raízes. Mas antes, eu vou podar a parte superior dessa planta. Bom, lembram que eu falei da abelha carpinteira? Pois bem, olha só o buraco que esse inseto causa nos galhos da figueira após a poda. Por isso que eu coloquei a vaselina com canela e própolis na ponteira da outra planta. A vaselina é mais resistente à água, porque infelizmente a pasta bordaleza não vai conseguir impedir o ataque dessa abelha, principalmente se na sua região chover muito. Com certeza a pasta bordaleza vai sair com a água das chuvas e quando isso acontecer, será o suficiente para essa abelha carpinteira atacar. E se você acha que esse inseto ataca apenas a figueira, não se engane, porque essa abelha também ataca outras espécies de plantas, como por exemplo, a roseira. Essa abelha pertence à família Apidae e a sua espécie é conhecida como Ceratina cyanea. Infelizmente, por ser uma abelha carpinteira, ela forma sua colônia dentro dos galhos das plantas e isso não é legal. Quando os galhos de determinadas plantas secam suas ponteiras após a poda, eles ficam desprotegidos e essa abelha aproveita a oportunidade para escavar a parte interna do galho e depositar seus ovos, que posteriormente eclodem e se transformam em larvas, como essas que vocês estão vendo. Essas larvas se alimentam do pólen que a abelha-mãe traz, mas também se alimentam da parte interna do galho, corroendo ele ainda mais. Esses orifícios impedem a boa circulação dos nutrientes e o bom desenvolvimento da planta, e por isso precisamos evitar o ataque desse inseto. Essa minha figueira foi atacada porque no início deste ano choveu muito aqui em Atibaia e a pasta bordaleza saiu com as águas das chuvas. Então eu vou retirar primeiro os galhos que foram atacados por esse inseto para que essa planta continue sendo muito produtiva. Como não sei até onde essa abelha carpinteira corroeu o galho, eu vou cortá-lo aos poucos. E como vocês podem ver, ainda tem uma podridão aqui no centro do galho. E eu preciso retirar mais um pedacinho para eliminar de vez essa podridão. Pronto, agora sim. Então, se a sua figueira também recebeu a visita da abelha carpinteira, retire todas as ponteiras atacadas por esse inseto. E faça todos esses cortes inclinados para que a água das regas ou das chuvas não fiquem acumuladas por aqui e acabem apodrecendo as ponteiras da figueira. Pronto, feita a retirada de todas as ponteiras que estavam atacadas, agora sim eu vou começar a poda dessa figueira. Tá vendo esses dois galhos da parte de baixo dessa planta? Eles estão começando a engrossar e quando esses galhos laterais engrossam mais do que o galho central, isso não é legal. E eu preciso retirá-los, porque eles estão consumindo muita seiva e também os nutrientes da planta que podem ficar concentrados para a parte superior da figueira. Feita a retirada dos galhos da parte de baixo da figueira, agora eu preciso fazer uma limpeza nesta parte, porque tem muitos brotos por aqui e eles estão disputando por nutrientes. Quando retiramos esses brotos, a disputa por nutrientes será menor e assim a seiva elaborada da planta consegue chegar com mais facilidade na parte superior, estimulando o surgimento de novos brotos. Muitas figueiras ficam com os galhos laterais longos e para diminuir o tamanho desses galhos, precisamos contar de 3 a 5 anéis para realizar o corte. Olha só, vou mostrar para vocês. 1 anel, 2 anéis, 3 anéis. Aqui eu posso cortar o galho da figueira para estimular nessa planta o surgimento de novos brotos. Em seguida, eu preciso passar um curativo em todos os cortes feitos nessa planta. Afinal de contas, quando nos machucamos, fazemos um curativo para não infeccionar. O mesmo cuidado devemos ter com nossas plantas após a poda. As ponteiras dessa figueira eu também vou colocar um pouquinho de vaselina com canela e própolis para impedir o ataque da abelha carpinteira.
E só para você ter uma ideia, a figueira vai ficar assim após a poda. Agora as ponteiras dessa planta estão protegidas e não vai ter a visita da abelha carpinteira nela. Eu também passei a pasta bordaleza na figueira inteira, justamente para protegê-la do ataque da mariposa oriental, mais conhecida popularmente como broca da figueira. E agora eu vou fazer a poda na parte inferior dessa planta. Afinal de contas, eu já cultivo essa figueira neste mesmo vaso há 3 anos e com certeza as raízes já estão emboladas no fundo dele, então não adianta nada eu podar a parte superior da figueira se eu não realizar uma poda nas raízes dessa planta, para estimular nela o surgimento de novas raízes e assim o surgimento de novos brotos. Bom, então vamos lá. Para podar as raízes dessa figueira, primeiro eu vou retirar a camada de drenagem que estava no fundo do vaso. Se você não sabe, a camada de drenagem é muito importante para impedir que as raízes da figueira apodreçam. E para fazer a camada de drenagem é muito simples, basta colocar no fundo do vaso um pouco da argila expandida e por cima da argila expandida coloque um pedaço da manta de bidim ou manta têxtil, como também é conhecida. Olha só que legal o que eu encontrei no solo deste vaso, uma minhoca. Isso é sinal que este solo está rico em matéria orgânica e cheio de vida. As minhocas deixam a terra mais arejada, facilitando o bom desenvolvimento das raízes e a penetração de água, sem contar que elas também decompõem e transformam resíduos orgânicos em humus, um excelente adubo natural para as nossas plantas. Perceba como as raízes dessa figueira estão emboladas, sem muito espaço para se desenvolverem. Então, primeiro eu preciso desfazer esse torrão de terra para encontrar as raízes. Essa poda das raízes é realizada justamente para estimular na planta o surgimento de novas raízes. E quando nascem novas raízes, com certeza nascem novos brotos na parte superior da figueira. Uma planta só é bonita na parte superior se ela tiver o seu sistema radicular, as suas raízes bonitas, com bom espaço para o seu bom desenvolvimento. E quando cultivamos em vasos, precisamos ter esse manejo adequado. Agora sim, as raízes dessa figueira estão expostas e eu vou juntar elas para cortá-las com a tesoura de poda. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura de poda. Olha só. Pronto. Não precisa ficar com medo de podar as raízes da figueira, porque dentro de 30 dias essa planta vai produzir diversas outras raízes. Então, se você tem uma figueira no vaso há mais de 3 anos e essa planta parou de produzir seus frutos, parou de se desenvolver, realize essa poda das raízes ou transplante a sua figueira para um vaso ainda maior. Assim você ajuda ela no bom desenvolvimento das suas raízes. Após a poda das raízes, é só replantar a figueira. O legal dessa poda é que não precisamos comprar um vaso maior para que essa planta seja muito produtiva. Podemos utilizar o mesmo vaso que ela vai produzir muitos figos. Basta realizar essa técnica. Em seguida, faça uma cobertura morta neste vaso. A cobertura morta mantém o solo úmido por mais tempo e evita que fiquem nascendo as plantas espontâneas, ou ervas daninhas, como popularmente são conhecidas. E para finalizar esse transplantio, regue com bastante água para que essa planta não sofra com a desidratação. Pronto, feita a poda das figueiras, agora sim eu vou adubar essas plantas, porque não adianta nada eu apenas podar e esperar que elas sejam muito produtivas e venham com lindos brotos vigorosos se eu não colocar nutrientes para que isso aconteça. Então, precisamos sim adubar nossas plantas após a poda. Para essa figueira que já tem 3 anos, é uma planta adulta, eu utilizo 500 gramas do bocache em volta do vaso. E para essas outras 2 plantas que são jovens, eu utilizo apenas 250 gramas do bocache. Aplique o bocache em volta do vaso e depois misture ele com o substrato. Se você não sabe, o bocache é um adubo orgânico que contém melaço da cana-de-açúcar, torta vegetal, bambu moído, cascas de arroz, farinha de peixe, extrato de algas e carvão vegetal. Após essa adubação, regue com bastante água para promover uma maior absorção dos nutrientes pelas raízes da planta. Se você tiver esses pequenos cuidados com a sua figueira,
com certeza essa planta será muito produtiva e vai lhe produzir muitos figos. Bom, eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Aproveita, deixa o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo, mas depois não esqueça de compartilhar este conteúdo com os seus amigos. Se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar 2 vídeos de sugestões, caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro, e até o próximo vídeo.